pessoal, eu sou Alexandre Jopper e estamos dando início à aula de número 30 do curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E o tema de hoje é o crime impossível. Crime impossível, também conhecido na doutrina como tentativa inidônea, tentativa inadequada ou quase crime. O tema ele é disciplinado no artigo 17º do Código Penal nos seguintes termos: não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível se consumar o injusto. Antes mesmo de nós entendermos o artigo 17, é importante você ter em mente que, ao menos em relação aos crimes dolosos, você sempre terá uma parte objetiva pertinente aos elementos do crime sensíveis ao mundo terreno, ao mundo exterior, e uma parte interna, um aspecto subjetivo, que diz respeito ao dolo. Pois bem, se você, numa caçada, atira pensando estar alvejando um animal bravio e acaba acertando e matando uma pessoa, você tem aí um clássico exemplo de erro de tipo essencial. Ou seja, externamente, no mundo terreno, os elementos objetivos foram integralmente preenchidos em relação ao homicídio. Isso porque, no exemplo, o atirador, de fato, matou alguém. Todavia, por força do erro de tipo essencial, ele se equivocou em relação a um dos elementos da descrição típica do homicídio. Ele não julgava estar atirando em alguém. Ele pensava, de forma equivocada, que estava a alvejar um animal. De modo que, nessa hipótese de erro de tipo essencial, como nos ensina o artigo 20 do Código Penal, estará excluído o dolo. Embora a parte externa do crime estivesse integralmente preenchida, restará ausente o aspecto subjetivo do injusto. Perceba você que no crime impossível a situação é invertida. Ela é oposta. E por que digo isso? Porque no crime impossível você tem um aspecto subjetivo integral, perfeito, imaculado. Quem participa do chamado crime impossível tem dolo pleno, perfeito. Apenas no aspecto objetivo se revela inviável a consumação do crime. Seja por força da impropriedade absoluta do objeto, seja pela absoluta ineficácia do meio utilizado. Típico exemplo de crime impossível diz respeito à situação do indivíduo que, querendo matar, ou seja, com dolo de matar, animus necandi, atira várias vezes com sua arma contra um desafeto. Só que não produz resultado ou morte algum por um motivo simples. A arma estava totalmente descarregada. Ou seja, por força daquele meio absolutamente inidôneo a causar a morte, a consumação, obviamente, não ocorreria ou não ocorreu como de fato nunca ocorreria. Daí porque você tem
no crime impossível uma hipótese de causa de exclusão da própria tipicidade do fato, sendo essa sua natureza jurídica, de causa excludente da tipicidade. Porque não há nem, obviamente, crime consumado, nem há que se falar em responsabilização pela tentativa do crime desejado. Porque só se pode falar em tentativa no âmbito penal de algo que é possível se consumar. Se é inviável a consumação, não há que se falar sequer na tentativa daquele injusto. No exemplo fornecido daquele que atira várias vezes com uma arma descarregada, ele não responderá sequer por tentativa de homicídio. Note, então, que tentativa e crime impossível são conceitos que não se confundem. Há semelhanças? Há! Nas duas situações, o indivíduo quer causar o resultado, ou seja, o elemento subjetivo, ele é integral. Todavia, no crime impossível, desde logo há uma inviabilidade de consumar-se o crime, por força da ineficácia absoluta do meio ou impropriedade completa do objeto material. Já na tentativa, o meio utilizado, em tese, é apto a causar a consumação. O objeto material, em tese, aparentemente, é apto a ser lesionado ou sofrer, no mínimo, perigo de lesão. Ocorre que, por força de circunstâncias meramente acidentais, casuais, ou seja, por força do acaso, essas circunstâncias alheias à vontade do indivíduo impedem que haja o êxtase consumativo, como é o caso do desvio da bala, do erro de pontaria, da vítima ser atingida e ser levada ao hospital e os médicos, de forma eficiente, conseguirem salvá-la. Em todas essas três últimas situações, o meio, em tese, era apto a causar a consumação, o objeto material era, em tese, passível de sofrer perigo de lesão ou lesão efetiva, mas por circunstâncias acidentais, alheias à vontade do indivíduo, a consumação não ocorre. Como tentativa e crime impossível são conceitos que não se confundem, quando há crime impossível, quando a chance de consumar o crime é zero, é nula por força da impropriedade do objeto ou da inviabilidade do meio, quando há crime impossível, você afasta a tipicidade, inclusive, da tentativa do crime inicialmente almejado. Uma vez estabelecida a natureza jurídica, importa agora esclarecer as duas situações contempladas no artigo 17 que ensejam o crime impossível. E a primeira delas é quando há impropriedade absoluta do objeto material. Ou seja, quando a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta do indivíduo ou simplesmente não existe, ou não está em posição naquele momento de sofrer risco. É o exemplo do indivíduo que, querendo matar, percebam, dolo integral, atira contra a própria esposa enquanto esta está aparentemente dormindo. Ocorre que, 2 horas antes, aquela mulher havia ingerido veneno com o intuito de suicidar-se e estava, no momento dos tiros, já morta. Ou seja, clássico exemplo
de crime impossível por impropriedade absoluta do objeto material, que simplesmente não mais existia, não se pode matar quem já está morta. Não haveria que se falar, neste exemplo, em tentativa de homicídio. O mesmo raciocínio ocorre na conduta de uma mulher que, julgando-se grávida e querendo por fim ao produto da concepção, ingere substância abortiva. Ocorre que ela não está grávida. Há que se falar em tentativa de autoaborto? Evidentemente que não, porque estamos diante de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, que simplesmente não existia. Não se pode abortar quem ainda não foi concebido. Então, você percebe que essas situações de impropriedade absoluta do objeto, nos exemplos fornecidos, que compõem o que a doutrina denomina de delito putativo por erro de tipo, configuram a primeira situação de tentativa inidônea. Mas é importante você ter logo fixada em sua mente a ideia de que o crime impossível só ocorre quando a impropriedade do objeto material for absoluta. Se a impropriedade for meramente relativa do objeto material, quando o objeto material está em condições, ainda que mínimas, de ser atingido ou sofrer perigo de lesão, você tem tentativa punível. Você não tem crime impossível. Alexandre, me dá um exemplo para clarificar essa situação? Claro. Suponhamos a ação do punguista, do batedor de carteira. Ele aproveita uma vítima que está caminhando na rua e por trás põe a mão num dos bolsos. O bolso está vazio. E não só aquele bolso está vazio. A vítima naquele dia foi rapidamente à rua e não levou dinheiro algum. Nesse exemplo, você tem um caso de impropriedade absoluta do objeto material. Não havia coisa a ser subtraída, de modo que aquele punguista não iria responder por tentativa de furto. Situação bem diferente é se ele coloca de forma subreptícia a mão no bolso traseiro direito da calça da vítima e a carteira se encontrava no bolso esquerdo. E ele resta frustrado a subtração e é detido. Crime impossível? Negativo. Nós temos impropriedade do objeto material? Até temos, mas é uma impropriedade meramente relativa. O objeto material, o bem jurídico, estava em posição de risco, estava em condição de ser lesado, mas apenas por força do acaso, por uma circunstância acidental, episódica, estar do lado esquerdo e não do direito da calça da vítima, é que o furto não alcançou o seu ápice consumativo. De sorte que, nesse exemplo, pela impropriedade do objeto ser meramente relativa, você teria tentativa de furto. Querem ver outros exemplos de impropriedade meramente relativa do objeto material? O sujeito atira com vontade de matar e atinge a vítima, que é salva porque está com um colete à prova de balas. Ou porque um objeto metálico que estava no seu bolso desvia o curso da bala. Todas circunstâncias episódicas, casuais.
Ou seja, o resultado morte não ocorreu por força do acaso, e não porque era absolutamente impróprio o objeto material. O objeto material, no exemplo, existia e estava em condições de ser atacado. Tentativa de homicídio nesses dois últimos exemplos. Pois bem, a segunda situação de crime impossível ocorre quando há ineficácia absoluta do meio eleito pelo cidadão. O meio utilizado se revela, desde logo, absolutamente incompetente, incapaz de levar à consumação. Com aquele meio elegido, a chance de consumar o crime era zero. Como é o caso do indivíduo que, com vontade de matar, se utiliza de uma arma de brinquedo, julgando-a verdadeira, para atirar contra a vítima. Ou do indivíduo que, querendo matar a vítima envenenada, ministra farinha em sua sopa, julgando tratar-se de uma substância venenosa qualquer. Veja você que, nesses dois exemplos, os meios utilizados eram inviabilizantes para levar à consumação. E nesse caso você teria tentativa inidônea ou crime impossível. Aqui se faz necessário o mesmo raciocínio. Só há crime impossível se o meio eleito, se o meio utilizado se revelar absolutamente incapaz. Se você estiver diante de um meio relativamente capaz de causar o resultado consumativo, que só não ocorre por força do acaso, você tem tentativa e não aplica o artigo 17. É o caso clássico do indivíduo que, querendo matar, saca de sua arma e começa a atirar. Mas a arma nega fogo naquele momento. Ou seja, a arma, em tese, era capaz de produzir disparos. Não era uma arma estragada, defeituosa, ela era capaz de produzir disparos. Apenas naquele momento, de forma episódica, por força do acaso, ela negou fogo. Tentativa de homicídio ou crime impossível? Tentativa de homicídio. Por quê? Porque o meio utilizado foi apenas relativamente incapaz de produzir o resultado. O mesmo se diga em relação à gestante que, querendo pôr fim ao produto da concepção, ela ministra uma substância abortiva em uma quantidade insuficiente, julgando o suficiente, mas ela ingere menos do que o devido para abortar. E o aborto não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Perceba você que o meio não é absolutamente inidôneo. Ele é relativamente inidôneo por força da quantidade ingerida pela gestante. E diante dessa relativa ineficiência, você teria aí tentativa de crime de autoaborto, constante do artigo 124 do Código Penal. No que refere às teorias sobre a punição do crime impossível, nós temos que registrar a existência das três principais: teoria sintomática, teoria subjetiva e teoria objetiva. Esta última subdividida em integral ou temperada. Comecemos pela teoria sintomática. Para a teoria sintomática, no crime impossível, conquanto objetivamente seja inviável a consumação,
o indivíduo revela no seu atuar periculosidade e, por conta disso, deve ser aplicado àquele indivíduo uma espécie de sanção penal concernente à chamada medida de segurança. Essa era a teoria adotada pelo Código antes da grande reforma de 1984, levada a termo pela Lei 7.209 daquele ano. Num outro sentido, num outro enfoque, nós temos a teoria subjetiva, para a qual a existência do dolo, a existência do elemento subjetivo, a existência da vontade de consumar o crime é que importa. Pouco sendo relevante que no plano externo seja inviável a consumação. Já que existiu intenção, o indivíduo deve estar sujeito às penas do crime tentado. Num terceiro e último enfoque, nós temos a teoria objetiva, para a qual, no plano concreto, não haveria que se falar em punição do crime impossível, já que o bem jurídico não sofreu qualquer risco de lesão. Então, se objetivamente não houve nem lesão nem perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, a punição ao crime impossível resta inviável, ainda que na modalidade tentada. Veja você que essa teoria objetiva não se preocupa com o fato do indivíduo ter obrado em dolo, com dolo, ou de revelar eventual periculosidade. O que importa é que, objetivamente, não existiu risco ao bem jurídico tutelado. E essa teoria subjetiva, ela se subdivide em teoria integral ou pura e teoria objetiva temperada. Para a teoria objetiva integral ou pura, existiria crime impossível sempre que existir ineficácia do meio ou impropriedade do objeto material, ainda que relativas. Ou seja, sejam elas absolutas ou relativas, as ineficácias do meio ou impropriedades do objeto conduzem ao crime impossível e, por conseguinte, à exclusão da tipicidade. Já para a teoria objetiva moderada ou temperada, esta última a adotada pelo Código Penal, no artigo 17, somente a ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade completa do objeto material é que desaguam no artigo 17 e, por conseguinte, no crime impossível e na exclusão da tipicidade, inclusive da modalidade tentada. Pois bem, colocada essa situação, uma observação se faz pertinente. Essa absoluta ineficácia do meio e essa impropriedade completa do objeto material, elas devem ser analisadas nessa situação no plano concreto, caso a caso, e não de forma abstrata, teórica. Por quê? Porque meios, em princípio, teoricamente, abstratamente, ineficazes de forma absoluta, por exemplo, podem, no plano concreto daquela situação, se mostrarem altamente eficientes ao alcance do desiderato consumativo. Se você pensar bem, um palito é um meio, a princípio, ineficaz a causar a morte de uma pessoa. Mas se você olhar o plano concreto e verificar que aquela pessoa é um recém-nascido, um palito
consegue, com a moleira daquele neonato, um palito é meio eficaz de produzir a morte daquele ser humano. Da mesma sorte, colocar açúcar no café de alguém é, em princípio, um meio absolutamente ineficaz de causar-lhe a morte. Mas se você analisar no caso concreto, alguém que com a intenção de matar coloca açúcar sabidamente no café de um diabético, esse meio é eficaz. E se a vítima morrer, responderá por homicídio consumado. Se não morrer, aquele que colocou açúcar responderá por tentativa de homicídio, não havendo que se falar em crime impossível. Vencidas as principais questões atinentes ao Instituto do Crime Impossível, para finalizar a aula, eu gostaria de tecer alguns comentários acerca de uma questão prática muito debatida nos tribunais, que diz respeito à existência ou não de crime impossível na situação daquele que furta bens de um estabelecimento comercial, de um supermercado, de uma joalheria, de uma loja de departamentos, e por força de sistemas de câmeras de vigilância ou de seguranças do local, é vigiado e preso tão logo sai para as ruas, sai da loja com os bens subtraídos. Existiria tentativa de furto nessa situação ou crime impossível? Diante daquela prévia vigilância dos seguranças ou das câmeras, ou de ambos os sistemas. Há um debate acalorado, seja na doutrina como na jurisprudência, sobre essa questão. Mas o fato é que o STJ já pacificou o entendimento de que a simples existência de câmeras de vigilância ou de sistemas de segurança não conduzem inexoravelmente ao reconhecimento do crime impossível. E essa pacificação promovida pelo STJ se deu por intermédio da súmula 567, que diz o seguinte: sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Ou seja, não é o fato de existir câmera ou de existir segurança vigiando que conduz inexoravelmente ao crime impossível. Até porque, se assim o fosse, vamos combinar, isso seria um autêntico convite ao furto de estabelecimentos comerciais. O sujeito não teria nada a perder. Hoje, todo estabelecimento, ou quase todo, tem sistema de vigilância, ou por uma câmera, ou por alguém ali vigiando os clientes. O sujeito não teria o que perder. Se ele fosse mais hábil e driblasse a vigilância das câmeras ou dos seguranças e conseguisse vencer os domínios físicos da loja com o produto do crime, ele teria vencido. Se ele fosse surpreendido após sair da loja e preso pelos seguranças, ele também teria vencido, porque ele já saberia que estaria albergado no seu atuar pela situação de crime impossível. Então, razão realmente assiste ao STJ em editar esta súmula 567, conquanto mereça destaque que o STF, no ano de 2017, através do julgamento de 2
habeas corpus relativizou o entendimento do STJ, encampado na súmula 567, entendendo o STF, naquela ocasião, que o monitoramento contínuo, o monitoramento o tempo todo da ação do delinquente por parte dos agentes de vigilância tornaria impossível a ele consumar o crime e reconheceram naquela ocasião crime impossível. Mas, apesar dessas duas decisões do STF, fato é que a maioria da jurisprudência é partidária da orientação encampada pela súmula 567 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Minha gente querida, foi mais uma vez um grande prazer estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula e, se assim ocorreu, por favor, um like é sempre bem-vindo. As dúvidas sempre poderão ser sanadas pelo e-mail que aparece aí na tela. No mais, eu desejo a vocês tudo de bom, bons estudos e até a próxima!